Fala galera, tudo bem? Vamos dar início aí a nossa aula 6 e 8. Nessa aula 6 e 8 eu juntei as duas, né? Porque as duas falam sobre circuitos elétricos. Então eu fiz um combo aí, juntando as duas aulas. Beleza? Vamos lá. Então, meus amigos, vamos entender bem o que é um receptor. O receptor é qualquer dispositivo que, ao receber energia elétrica de um gerador, ele consegue transformar essa energia elétrica em uma outra forma de energia que não seja a minha energia térmica. Como assim, professor? Uma parte eu sei que vai se transformar em energia térmica, né? Em virtude da dissipação aí do aquecimento, quando a corrente passa aí pelo material do receptor, mas uma outra parte dessa energia ele vai transformar em qualquer outro tipo que não seja energia térmica. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Por exemplo, um liquidificador que todo mundo tem em casa aí na hora que a mãe vai fazer o suco aí, para vocês tomarem. Aqui a gente tem um motorzinho, né? Esse motorzinho está recebendo energia elétrica. Dessa energia elétrica que ele está recebendo, parte dessa energia aí é dissipada em virtude da minha energia térmica, o aquecimento aí da corrente, quando passa pelos equipamentos, beleza? E outra parte está se transformando em energia mecânica, que é o que faz aí as hélices do meu liquidificador girar e fazer o sucozinho aí pra gente. Percebeu aí qual é a relação aí como é que a gente consegue identificar um receptor? É um dispositivo, só repetindo, para enfatizar bem, é um dispositivo que vai receber energia elétrica de um gerador, ou de alguma fonte de energia, e ele converte parte dessa energia em uma energia não térmica, beleza? E essa energia não térmica pode ser de qualquer tipo. Por exemplo, outro motorzinho aqui um motorzinho pequenininho que vocês podem encontrar em brinquedos aí, em carros, beleza? E aqui também, quem nunca usou, né, um ventiladorzinho para se esquentar aí nesse calorzão aí de Natal, também funciona como receptor. O ventilador aí recebe energia elétrica, dessa energia elétrica que ele recebe, uma parte é dissipada, né, em energia térmica, e a outra parte é responsável por fazer as hélices aí do meu ventilador girar, transformando aí a parte de energia elétrica em energia térmica, beleza? Agora vamos entender quais são os elementos que caracterizam o receptor. No esquemazinho de circuito, a gente vai representar o receptor no mesmo esquemazinho lá do gerador. A única diferença é que agora o meu epsilonzinho vai ter uma linhazinha em cima e a minha resistência interna vai ter também uma linhazinha em cima. Agora, o nomezinho que a gente vai dar aqui para esse epsilonzinho é diferente. Ó. Agora é uma força contra-eletromotriz. Novamente, o termo utilizado, força, tá incoerente, né? Porque aqui o que a gente vai ter é um trabalho sendo realizado. Lá nos geradores, quem realizava o trabalho era o gerador, né? O gerador realizava o trabalho sobre as cargas elétricas. No caso do receptor aqui, quem realiza esse trabalho são as próprias cargas elétricas. Por isso que a gente fala que seria uma força contra-eletromotriz, seria contra esse trabalho aí do meu gerador. Beleza? Para a gente calcular a força contra-eletromotriz, o mesmo esquemazinho lá do gerador. A gente pega o trabalho realizado pelas cargas elétricas e divide pela unidade de carga, cada coulomb. Ou seja, vamos supor que o meu gerador aí tenha 1 volt de força eletromotriz. Então isso quer dizer que esse 1 volt equivale a 1 joule que vai ser carregado em cada coulomb de carga, beleza? Cada carga vai ter 1 joule de energia, ok? E aqui esse R' aqui vai ser a minha resistência interna do meu receptor, beleza? Agora vamos entender como chegar aí na equação do meu receptor, beleza? Muito bem, aqui a gente tem um esquemazinho, né? Aqui a gente tem o meu gerador, uma pilha. Ligado aos terminais desse gerador, a gente vai ter um motor elétrico, que seria o meu receptor. Para a gente representar isso aí em um circuito, muito simples, aquele velho esquemazinho que a gente viu, né? Aqui a gente tem o meu gerador, Epsilonzinho, é a minha resistência interna do gerador. Desse lado aqui a gente tem a minha força contra-eletromotriz, que seria o meu Epsilonzinho linha, e a minha resistência interna do receptor, que seria o Rzinho linha, beleza? Agora vamos analisar aqui alguns pontos importantes, beleza? O primeiro ponto é você analisar o sentido da corrente.
A corrente no gerador, ela passa aqui, ó, do meu polo negativo para o polo positivo. Porque é só você raciocinar. No caso do gerador, ele que vai realizar trabalho sobre as cargas elétricas, ou seja, ele vai depositar energia potencial elétrica em cada côlon de carga, beleza? Então a gente tem um aumento do meu potencial elétrico. Então faz sentido a corrente ela sair aqui do meu polo negativo e passar para o polo positivo, um polo de menor potencial elétrico para um polo de maior potencial elétrico. Agora note que quando ela passa aqui no meu receptor, essa energia potencial elétrica, quando ela chega no meu receptor, parte dessa energia aí vai se transformar em energia térmica e outra parte vai se transformar em qualquer outro tipo que não seja energia térmica. Eles estão notando que a gente teve uma perda de energia potencial elétrica. Então a corrente no receptor sempre vai ser aqui do meu polo de maior potencial elétrico para o polo de menor potencial elétrico. Beleza? Uma coisa interessante é que os receptores eles não possuem polo positivo e polo negativo. E por que tem o sinalzinho de mais e menos, professor? Isso aqui representa apenas em qual polo do gerador o meu receptor está ligado. Desse lado aqui ele está ligado com o polo positivo do gerador e desse lado aqui ele está ligado com o polo negativo do gerador. Beleza? E finalmente vamos entender agora como chegar na equação do receptor. Beleza? Vamos supor aqui que a minha tensão, aí, a minha potência útil que o meu gerador vai fornecer, ela tem 1,3 volt, beleza? Ou seja, para cada coulomb de carga que passar no meu gerador, ele vai fornecer 1,33 joule de energia aqui nos seus terminais, ok? A resistência interna aí do meu receptor é 5 ohm e a corrente que passa aí no meu circuito todinho vai ser 0,8 ampere, ok? Agora vamos encontrar a DDP na resistência interna do receptor. Como é que a gente encontra isso? Basta multiplicar a corrente vezes a resistência interna, né? Fazendo esse produto aí, vamos ter que a DDP aqui no meu resistor do receptor vai ser 0,4 volt. Ou seja, cada coulomb que passar aqui vai depositar 0,4 joule de energia. E essa energia aqui vai ser a minha energia térmica, minha energia desperdiçada. Beleza? Agora anotem. Inicialmente foi aplicada no meu receptor aqui, a minha tensão aqui, a minha DDPU. Onde essa DDPU era equivalente a 1,3 volts, beleza? Quando a corrente passa aqui pelo meu receptor, na resistência interna, vai ficar uma parte dessa DDP, que seria 0,4 volts, beleza? Ou 0,4 joule de energia por cada coulomb de carga, ok? Agora note que se você pegar e fizer a diferença entre 1,3 menos 0,4, o que sobrar aí vai ser 0,9 joule ou 0,9 volts. É isso daí que vai ser a minha tensão útil, que vai ser a energia que vai ser utilizada para o meu receptor fazer uma determinada coisa que seria o objetivo dele, beleza? No caso do ventilador seria fazer as hélices girar para a gente ter o ventozinho lá, beleza? Transformando a minha energia elétrica em uma energia que não seja energia térmica, no caso este seria uma energia mecânica, ok? Agora note que se a gente jogar esses dados aí na equação, ó, a gente vai ter que a DDP aplicada aí do meu gerador nos terminais do meu receptor é 1,3 joule, beleza? A energia útil que vai ser utilizada para o meu receptor fazer o objetivo específico dele vai ser 0,9 e a energia desperdiçada vai ser 0,4 joule, que era para estar com o Jzinho maiúsculo aqui, beleza? Mas depois eu corrijo. Então a gente só, agora colocando aqui as expressões da equação, a gente vai ter que a minha DDP vai ser igual à minha força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Beleza? Então essa daqui, meus amigos, é a equação do meu receptor. Beleza? Vocês vão notar que alguns receptores possuem algumas curvas características, como é no caso desse gráfico aqui. Essa curva aqui, característica desse gráfico, está representando o carregamento de um gerador.
de uma bateria. Como assim, professor? Representa o gráfico de um gerador. Isso aqui não é uma curva característica de um receptor? Calma, calma, vem comigo. Em alguns casos, alguns geradores podem se tornar receptores. E como é que isso vai acontecer? Por exemplo, a gente tem a bateria de um carro que está descarregada. Como é que a gente faz para carregar a bateria desse carro? A gente vai lá, liga nos terminais da minha bateria, um dispositivo. Esse dispositivo vai fornecer energia elétrica para a minha bateria. Essa energia elétrica que está sendo transmitida para a minha bateria, parte dela vai ser desperdiçada em energia térmica e parte dela vai se transformar em qualquer outro tipo de energia. Então, nesse caso aí, iria se transformar em energia química. Notaram aí ó, as características de um receptor? Então, nesse caso aí, no processo de carregamento de uma bateria, a gente tem a bateria se comportando como um receptor. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa seguinte curva característica que pode ser representado como o carregamento de uma bateria de automóvel, beleza? Agora notem que a gente pode fazer algumas análises em relação a esse gráfico aqui. A primeira é que se a minha corrente for igual a zero, a minha DDP nos terminais aí do meu receptor vai ser igual a minha força contra a eletromotriz, beleza? Agora notem que se a minha corrente aumentar, ó, a minha DDP aplicada nos terminais do meu receptor, ela vai aumentando, ok? A gente pode brincar mais um pouquinho aí com esse gráfico e extrair algumas informações importantes. Vamos calcular a resistência interna? Como é que a gente calcula a resistência interna? Aqui basta a gente isolar, né, o R' aqui nos termos e vamos encontrar que a resistência interna é U, a DDP, menos a força contra a eletromotriz dividido pela corrente. Beleza? Uma outra forma de encontrar essa resistência interna aí, ó, seria calculando a tangente desse triângulo aqui. Aqui a gente tem ó, o cateto adjacente, que seria a minha corrente, e aqui a gente tem o meu cateto oposto. E como é que a gente calcula a tangente de um triângulo? Fazendo o cateto oposto, que no caso aqui seria o meu Uzinho aqui, né? Ó. Isso aqui é a minha DDP, né? DDP nos terminais do meu gerador, menos a minha força contra a eletromotriz. Então seria U menos a epsilon' e dividido pelo meu cateto adjacente, que no caso seria aqui, ó, a corrente, né? Então só dividir pela corrente. Beleza? Então a tangente aí desse ângulo representa também a minha resistência interna aí do receptor, beleza? De forma idealizada, a gente idealiza também um receptor ideal, aquele receptor perfeito. E o que seria um receptor perfeito? Seria um receptor que não tivesse a resistência interna. Seria um receptor que pegasse lá a DDP fornecida pelo meu gerador, nos terminais aí de receptor, e utilizasse toda essa DDP para realizar um determinado objetivo dele. Ou seja, a minha DDP seria igual à minha força contra a eletromotriz. Beleza? Aqui a gente teria um receptor ideal, um receptor sem falhas aí, beleza? Agora vamos encontrar as potências que estão relacionadas aí ao meu receptor. A potência total, potência útil e a potência desperdiçada, beleza? Novamente a gente tem um esquemazinho, né? O gerador, o receptor. A gente sabe aqui que nos terminais aqui do meu gerador vai ser aplicada uma tensão, a tensão dos terminais do gerador, e essa tensão vai ser aplicada nos terminais do meu receptor, beleza? Então, a gente sabe que a potência total aqui fornecida no meu receptor vai estar relacionada diretamente com a tensão que será aplicada nos terminais do meu receptor. E essa tensão aqui, ó, vai ser a tensão fornecida pelo meu gerador, ok? Então, para a gente calcular a potência aí total, a potência total que foi fornecida no receptor, basta a gente multiplicar pela DDP total que foi aplicada nele, aqui em virtude do meu gerador, vezes a corrente total aí do meu circuito, ok? Então, a gente chama isso daí de potência
total do meu receptor. E para a gente calcular a potência dissipada, vai ser relacionada aqui, ó, com a minha resistência interna. Basta a gente pegar aqui a corrente que passa no meu resistor interno do receptor e multiplicar pela sua resistência interna, né? Ou seja, a potência dissipada aí, o que será transformada em energia elétrica em energia térmica, nada mais é do que a resistência do receptor, a resistência interna, vezes o I ao quadrado, né? No caso aqui, ó, faltou um tracinho aqui no meu resistor aqui, que seria a resistência interna do meu receptor, beleza? E agora, para a gente encontrar a potência útil do meu receptor, a gente sabe que se somar a potência total aqui, a potência total vai ser a soma da potência útil com a potência dissipada, potência inútil, né? Não serve para bosta nenhuma. Então, a gente substituindo aqui os valores que a gente já encontrou, que seria a potência total sendo U vezes I, e a potência dissipada R' vezes I ao quadrado. A gente isolando aqui a potência útil, vamos ter que a potência útil vai ser igual a U vezes I menos R' vezes I ao quadrado, beleza? Agora anotem que se a gente pegar na equação aqui do receptor e passar tudo isso aqui para esse lado, a gente vai ter exatamente essa expressãozinha aqui, ó. Aqui no caso, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui, a gente tem corrente nos dois termos, né? Coloquei em evidência a corrente, então a gente vai ficar que aqui Izinho dividido por U vezes I vai ser só U, menos R' vezes I ao quadrado dividido por I, fica só o Izinho, né? Então isso daqui, ó, meus amigos, é exatamente isso daqui. Quando a gente passar o R' vezes I para o outro lado, né? Ele vai passar negativo. Então isso daqui seria o meu epsilon', minha força contra a eletromotriz. Então a minha potência útil seria o produto aí entre a força contra a eletromotriz vezes a corrente que passa no circuito, beleza? A gente não pode deixar de falar também, né, do rendimento elétrico do receptor. Ele também vai ter um rendimento. E para a gente encontrar o rendimento é exatamente igual ao que o princípio que a gente usou lá para calcular o rendimento do gerador. Vou pegar a minha potência útil e dividir pela minha potência total. Mas aqui vai ter um pouquinho de diferença, porque a minha potência útil aí vai ser o produto entre a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E a minha potência total vai ser a DDP fornecida pelo meu gerador nos terminais do receptor vezes a corrente. A gente tem corrente cima e baixo, a gente pode cancelar os dois, de tal forma que o meu rendimento vai ser a divisão entre a minha força contra a eletromotriz pela minha DDP, beleza? De tal forma que esse rendimento ele pode ser maior do que 0 e menor que 1, ou pode ser maior que 0% e menor que 100%. Isso para um receptor real, né? No caso, se fosse receptor ideal, ele teria aqui um rendimento de 100%, né? E aqui seria um resumozinho das potências dos geradores e dos receptores. Um resumo aí que pode facilitar vocês a se lembrar mais fácil de tudo isso aí que a gente viu. Esse esquemazinho aqui a gente tem o meu gerador, né? A potência total sendo aplicada aqui no meu gerador. Parte dessa potência total vai ser dissipada, né? Vai ser transformada em energia térmica. E parte vai funcionar aqui como minha potência útil. Agora note, pessoal, uma coisa aqui muito massa, que essa potência útil aqui, ó, é essa potência aqui que vai ser aplicada no meu receptor, de tal forma que a potência útil do gerador vai ser a potência total do receptor. Deu para sacar aí a jogada aí? Isso aí que está o pulo do gato aí para a gente conseguir diferenciar um gerador
de um receptor, um dos polos, né? Muito bem. Quando a gente aplica essa potência total aí do receptor, que seria a potência útil do gerador, parte dessa potência total do receptor é dissipada em energia térmica e parte é utilizada para a potência útil do receptor, beleza? Um detalhe importante, o rendimento do meu gerador é calculado aqui pela minha DDP dividido pelo a força eletromotriz. Essa DDP aqui seria a minha, se for em relacionar com as potências, né, seria aqui a minha potência útil e aqui a minha potência útil, e o epsilonzinho aqui, a força eletromotriz, seria a minha potência total. Já no caso do receptor, a minha potência útil aqui seria o produto entre a minha força contra a eletromotriz vezes a corrente, que a gente sabe que já elimina, né, com a correntezinha de baixo, beleza? E aqui embaixo, no denominador, seria a minha potência total, que no caso seria a potência útil do meu gerador. Estou frisando bem isso, que dá para que vocês notando essa diferença aí, dá para a gente diferenciar bem o que é um gerador de um receptor, beleza? Então, nesse caso aí, para a gente calcular o rendimento do meu receptor, basta dividir a força contra a eletromotriz pela DDP aplicada nos seus terminais, beleza? Agora vamos para os exercícios de fixação. O diagrama mostra como varia a tensão do receptor, a tensão nos terminais do receptor em função da corrente elétrica que por ele circula. Determine para esse receptor, item A, a força contra a eletromotriz e a resistência interna, R'. Item B, a potência útil e o rendimento quando a corrente elétrica que o percorre é de 4 A. Muito bem. Para a gente calcular aí a força contra a eletromotriz, note que quando a corrente elétrica for igual a zero, vamos ter que essa partezinha aqui, ó, vai ser igual a zero na minha equação. Ou seja, a minha DDP aplicada aí nos terminais do gerador vai ser igual a minha força contra a eletromotriz, que no gráficozinho seria esse pontozinho aqui, ó. Ou seja, seria igual a 10 volts. Já matamos aí uma parte do item A, que seria encontrar a força contra a eletromotriz. Agora vamos encontrar a resistência interna. Para a gente encontrar a resistência interna, meus amigos, é muito fácil. Basta a gente isolar, ó, Rzinho aqui na equação, né? Isolando o Rzinho aí, a gente vai ter que a resistência interna vai ser igual a U menos a força contra a eletromotriz dividido pela corrente. Beleza? Agora anotem que para 30 volts aqui, a gente vai ter uma corrente de 4 amperes. Beleza? Então aqui a gente é só pegar esses valores aqui que a gente encontrou e aplicar na equação, né? Aplicando aí na equação, a gente vai ter que a minha resistência interna vai ser 30 menos 10, que seria a força contra a eletromotriz que a gente encontrou, dividido pela corrente, 4 amperes. Então a resistência interna do receptor vai ser 5 ohms, ok? Agora, para encontrar a potência útil também é muito fácil. Basta a gente fazer o produto aí entre a força contra a eletromotriz vezes a corrente do circuito. Fazendo esse produto aí, a gente vai ter que a potência útil, a potência que vai ser utilizada que será transformada, né, em qualquer outro tipo de energia que não seja energia térmica, vai ser 40 watts. Beleza? E para encontrar o rendimento, muito fácil também. Basta a gente dividir lá a potência útil pela potência total. Que no caso, quando a gente fizer essa divisão, a gente vai sobrar apenas os termos aqui, a força contra a eletromotriz dividido pela tensão aplicada aí nos terminais do meu receptor. Então, o meu rendimento aí vai ser 10 dividido por 30, vai ser igual a 0,33, e assim vai. A gente transformando aí em porcentagem, fica 33,33% de rendimento. Beleza? Finalmente chegamos aí nos medidores elétricos. E o primeiro medidor que a gente vai ver é o amperímetro. Essa parte aí é muito importante para vocês, que vocês vão usar esses medidores aí até o final do curso.
Então é bastante entender bem, né, como eles funcionam. E o primeiro medidor que a gente vai aprender a utilizar aí seria o amperímetro. O amperímetro ele tem essa carinha aqui, ó, quando a gente trata de um amperímetro analógico. E o objetivo desse amperímetro é medir a corrente elétrica do meu circuito, beleza? A gente também pode encontrar ele de uma forma digital. Nesse caso aqui a gente tem um multímetro, que é o que vocês vão usar muito aí nos laboratórios. O multímetro, como o próprio nome já diz, ele consegue medir várias coisas, né? Ele consegue medir a corrente, consegue medir a resistência, consegue medir a tensão e outras coisas aí. Esse aqui é bastante útil e vocês vão usar bastante aí. Até o final do curso de vocês vão usar o multímetro, beleza? A gente representa o amperímetro aí no circuito com esse símbolozinho aqui. Um círculo com um A no meio, beleza? Então a representação do amperímetro no circuito é essa. Muito bem. Agora vamos aprender como a gente vai ligar um amperímetro aí no meu circuito. O objetivo do amperímetro é justamente medir a corrente que passa em determinado ponto. Então, por exemplo, se eu quero medir a corrente que passa nesse resistor aqui, ó, eu tenho que colocar o meu amperímetro em série com ele. Por que em série? Porque seria exatamente a corrente que vai passar pelo meu resistor. Por isso que a gente coloca em série. Se colocasse em paralelo, não daria certo. Porque aí a gente teria uma divisão de corrente aí. Beleza? Por exemplo, agora se a gente quiser medir a corrente no resistor 1, a gente também tem que colocar ele, ó, em série. Sempre colocar o amperímetro em série com o dispositivo que eu quero descobrir a corrente que passa nele, ok? Então a gente sempre deve colocar o amperímetro ligado em série. Agora, vocês vão notar que existe um errozinho experimental quando a gente vai medir a corrente que passa no circuito em determinado ponto. Aqui a gente tem um esquemazinho básico, né? Que é a DDPU aplicada no resistor. E a gente tem a corrente que passa por ele, né? Aqui. Pois bem, agora, quando a gente conectar a esse resistor aqui, conectar um amperímetro, para a gente conseguir medir a corrente que passa nele, a gente sabe que para calcular a corrente que passa pelo resistor é só pegar a DDP aplicada nele e dividir pela sua resistência. Então, para a gente medir, conseguir verificar essa corrente, a gente coloca aqui um amperímetro em série com ele. Agora, esse amperímetro ele vai ter uma resistência interna, beleza? Aí vocês vão notar que agora a gente vai ter uma nova corrente sendo circulada nesse circuito, porque a gente acrescentou mais uma resistência ao circuito, beleza? Então aqui a gente teria a corrente total aí sendo circulada no circuito, a DDP aplicada no resistor, a DDP total, né, dividido pela resistência mais a resistência interna do meu amperímetro. Agora aqui vem uma característica muito importante nos meus amperímetros. Eles têm uma resistência interna muito, mas muito pequenininha. De tal forma que essa resistência ela é tão pequena, mas tão pequena, que a gente pode considerar que ela é nula. Então a gente pode dizer que esse Rzinho aqui, Rzinho aqui de resistência interna do amperímetro, é praticamente zero. Então ele não ia interferir aí na corrente total aí do meu circuito, de tal forma que a única resistência que iria ter uma influência grande aí no circuito seria a própria resistência que estava inicialmente no meu circuito, né? Então a resistência I' ia ser igual a U dividido por Rzinho, quando a minha resistência interna aí do amperímetro for muito pequena, beleza? Quando ela tender a zero, ok? Então aqui a gente tem que seria exatamente igual a essa daqui. Quando a resistência interna do meu perímetro for muito, muito pequena, beleza? Agora vamos falar do voltímetro. Como o próprio nome já dá uma colazinha, né? O voltímetro ele é responsável por medir a tensão do circuito, beleza? Aqui a gente tem uma representação de um voltímetro analógico e novamente a gente tem o multímetro que consegue também medir a voltagem aí do circuito, determinado ponto que eu quero medir, ok? A representação do voltímetro no circuito seria o círculozinho com o Vzinho, beleza? Então agora vamos entender como é que a gente vai
colocar esse voltímetro aí no meu circuito. Para a gente descobrir aqui a tensão aplicada no meu resistor, nesse resistor aqui, por exemplo, o voltímetro ele precisa sentir, entre aspas, né, a tensão que será aplicada nesse resistor. E para isso a gente tem que conectar ele, ó, em paralelo. Conectando ele em paralelo aqui, a tensão aplicada no meu resistor vai ser a mesma tensão aplicada no voltímetro. E assim ele consegue medir a tensão aplicada em determinado dispositivo que eu quero descobrir. Por exemplo, agora aqui no resistor entre os pontos C e D, eu aplico ele também, ó, em paralelo com esse resistor. Beleza? Então ele deve sempre ser ligado em paralelo. Então anotem isso aí que é bastante importante. Um amperímetro sempre conectado em série com o dispositivo que eu quero descobrir a corrente que passa nele. E o voltímetro sempre conectado em paralelo com o dispositivo que eu quero descobrir a tensão que é aplicada nele. Beleza? A gente também consegue encontrar um erro experimental na parte aí dos voltímetros, beleza? Vamos ver como é que aparece esse erro aí. Aqui a gente tem um esquemazinho de circuito, né? A resistência Rzinho em série com a resistência Rzão. A gente tem a DDP aqui total, a DDP aplicada aqui no meu resistor Rzão aqui vai ser U igual a AB. E a corrente que passa nos dois resistores é a mesma, pois eles estão em série. Muito bem. Para a gente calcular essa corrente aí, basta a gente dividir, fazer a divisão aí entre a tensão total aplicada no circuito pela soma das resistências, como elas estão em série. Então vai ser Rzinho mais Rzão. Beleza? Agora, para a gente encontrar a DDP, que é aplicada aqui no resistor grandão, a DDP AB, basta a gente fazer o produto aí entre a corrente vezes a sua resistência, né? A corrente que passa nele vezes a resistência. Como a gente já viu, a corrente tem esse valor aqui, né? Então, substituindo a corrente nessa expressão, a gente vai ter que a DDP, o AB, vai ser o U dividido por Rzinho mais Rzão vezes Rzão. Beleza? Agora anotem, meus amigos, que se a gente colocar um amperímetro em paralelo aqui com a minha resistência, o Rzão, para a gente descobrir, medir a tensão que é aplicada nele aqui, nos terminais AB, a gente tem que colocar aqui o meu voltímetro em paralelo com a resistência que eu quero descobrir a tensão. Mas quando a gente coloca ele em paralelo, a gente vai ter aqui, ó, dois resistores em paralelo, né? Porque o meu voltímetro ele possui também uma resistência interna, beleza? Então a resistência aí nos terminais AB, a gente vai ter a resistência equivalente entre esses dois resistores aí, o resistor R e a resistência interna do meu voltímetro. Como eles estão em paralelo, a gente só fazer aquela velha formulazinha, né? Rzão vezes Ri dividido pela soma de Rzão mais Ri, beleza? Agora, antes da gente começar na parte matemática, eu só queria fazer uma análise aqui. Para a gente conseguir descobrir, medir a tensão que passa nesse resistor aqui, ó. Deixa eu mudar o... Pronto. Para a gente descobrir a tensão que passa aqui, a gente tem que colocar, né, um amperímetro em paralelo a ele. De tal forma que a gente tem que fazer o máximo possível que a corrente que passa aqui nesse circuito seja transferida totalmente aqui pelo meu resistor e que ela passe somente nesse lado aqui, beleza? E não passe no meu voltímetro. Então, para a gente fazer que isso não aconteça, o que tem que acontecer com o meu voltímetro aqui? A sua resistência interna ela tem que ser muito, mas muito elevada, de tal forma que ela vai ser tão elevada que a resistência ela não vai conseguir passar por ele. Ou seja, a corrente não vai conseguir passar por ele. Ou seja, toda a corrente do circuito vai passar exatamente aqui pelo meu resistor. Mas para que isso aconteça, a resistência interna do meu voltímetro tem que ser muito, mas muito grande em relação ao resistor que eu quero medir a tensão em cima dele. Beleza? Então grave isso daí que é uma parte muito importante, uma característica muito importante aí do meu voltímetro. Agora vamos analisar isso daqui de forma matemática, né? Como vocês podem ver, a resistência em paralelo aqui com o meu Rzão
em paralelo com o meu voltímetro, a gente vai ter essa seguinte expressão aqui, né, para resistência equivalente nos pontos A e B, beleza? Agora, se a gente dividir os dois termos aí, cima e baixo, por RI, a gente vai ter essa seguinte expressão aqui. Note que aqui a gente tem, ó, RI dividido por RI. RI dividido por RI é 1, né? Qualquer coisa dividido pela mesma coisa é igual a 1, beleza? Então a gente vai ter essa carinha aqui, ó. Ok? Dividindo aqui, ó, também na parte de cima, o Rzinho com Rzinho vai embora, fica só Rzão em cima. Agora note que aqui embaixo a gente vai ter 1 e vamos ter essa divisão aqui de Rzão dividido por Rzinho. Agora, meus amigos, notem que se a gente fizer aí o limite desse Rzinho aí tendendo ao infinito, a gente vai ver tendendo ao infinito, a gente vai ter que essa resistência aqui ela vai ser muito, mas muito grande. De tal forma que essa divisão aqui, ó, ela vai tender a zero. Vai ser zero. Então a única coisa que vai sobrar vai ser o Uzinho aqui. De tal forma que a minha resistência AB vai ser igual à própria resistência do circuito. Beleza? Então isso aqui, quando a gente tem esse caso, né? Quando a gente tem a resistência muito elevada aí no meu voltímetro, não vai haver passagem de corrente por ele, toda a corrente vai ser passada aqui no meu resistor que eu quero descobrir a tensão. Beleza? Agora vamos ver um pouco sobre chaves e dispositivos. A primeira chave que a gente vai ver aí é o interruptor. Interruptorzinho aí que vocês têm na casa de vocês, quando vocês ligam e desligam a lâmpada aí do quarto de vocês. É um interruptorzinho, funciona da seguinte forma. Quando o circuito está aberto, o interruptor ele não está tocando, ele está aberto, né? Não está fechando o circuito, não está vendo esse contato aqui. Beleza? Então ele não permite a passagem de corrente elétrica. Mas à medida com que eu fecho esse circuito aí ele permite a passagem de corrente elétrica. Ele permite a movimentação aí dos elétrons pelo meu circuito. Beleza? Então quando a gente fecha o interruptorzinho aí, a gente tem a corrente circulando pelo meu circuito, levando energia elétrica aqui para a minha lâmpada. O mesmo acontece aí no quarto de vocês, quando vocês ligam e desligam a lâmpada aí do quarto de vocês. É basicamente esse mesmo princípio aí que a gente acabou de ver. Beleza? Em um circuito a gente representa esse interruptor com essa chavezinha levantada aí, ele está aberto, chavezinha fechada, ele está fechado. Beleza? E para o dispositivo de segurança a gente tem o fusível e o disjuntor. Ambos têm o mesmo objetivo, proteger o circuito elétrico de uma sobrecarga, de tal forma que quando ele identifica uma sobrecarga no circuito, no caso aqui o meu fusível, né? O meu fusível ele tem um certo filamentozinho. Quando esse filamento é passado por ele uma corrente maior com a corrente de ruptura dele, ou seja, uma corrente que ele tem um certo limite de corrente. Quando esse limite de corrente, quando a gente tem uma sobrecarga no circuito, é mais elevado do que essa capacidade aí que ele consegue suportar, esse filamento aí ele é rompido. Então, na medida que ele é rompido, ele interrompe a passagem de corrente no circuito e a gente não tem aí a sobrecarga sendo aplicada nos meus dispositivos que estejam conectados aí no meu circuito, beleza? Como, por exemplo, TV, geladeira, as lâmpadas da casa. Então, ele impede que haja uma sobrecarga nesses dispositivos e que futuramente eles possam ser queimados em virtude disso, beleza? O objetivo dele é proteger esses dispositivos, proteger também as pessoas de levar alguns choques aí em virtude dessas sobrecargas. A função do disjuntor é exatamente a mesma, só que a diferença entre os dois é que o meu fusível ele é descartável. Quando rompe aquele filamentozinho que eu falei a vocês, o filamento do fusível, a gente vai ter que trocar o fusível por outro, beleza? Um filamentozinho lá intacto, show de bola. No caso aqui do dispositivo, ele não precisa ser trocado, porque no dispositivo, quando ele identifica essa sobrecarga de corrente, ele apenas abre. Ele é como se fosse um interruptor. Ele abre automaticamente. Então, na medida que ele abre, ele também interrompe a passagem de corrente no circuito. E quando ele abre, a gente vai lá e fecha de novo o interruptorzinho e o disjuntor volta a funcionar novamente, beleza? Então, a diferença aí gritante entre os dois é que o fusível ele é descartável
E o disjuntor não, né? A gente pode utilizar ele aí diversas vezes, beleza? Finalmente chegamos aí nos exercícios de fixação. Nos circuitos a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores, supostos ideais. Muito bem. Eu queria começar aqui pelo item B, porque o item B ele é bem mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque a gente tem um dispositivo aí ligado incorretamente. Então, vou deixar um tipinho aí para vocês conseguirem identificar que dispositivo é esse. Muito bem, o dispositivo conectado incorretamente ao meu voltímetro. Como a gente viu, né, na aula de medidores, o voltímetro ele tem que sempre estar ligado em paralelo no circuito. E o meu amperímetro tem que sempre estar ligado em série no circuito. Ou seja, vou ligar o voltímetro em paralelo no dispositivo que eu quero descobrir a tensão que será aplicada nele. E vou ligar o meu amperímetro em série com o dispositivo que eu quero descobrir a corrente que passa nele. Nesse caso aqui, ó, ele interligou o voltímetro em série no circuito. Como o voltímetro está ligado aqui em série, meus amigos, a sua resistência, como a gente viu, né, ela é muito elevada. Pelo fato da gente ter uma resistência muito elevada, a corrente aqui não vai conseguir passar porque a resistência é muito grande, então vai ser uma dificuldade muito grande para poder passar pelo meu voltímetro aqui. Então, no caso aí, nada disso aqui vai funcionar. O meu voltímetro, a sua tensão vai ser igual a zero e a corrente no amperímetro vai ser igual a zero também. Então, matamos aí o item B sem realizar cálculo algum. Agora vamos para o item A, né? Para a gente descobrir a corrente total que passa no circuito, a gente precisa descobrir, ó, a resistência equivalente no circuito. Como a gente tem dois resistores em série, né? Vamos ter que a resistência aí total no circuito vai ser 20 mais 30 ohms, beleza? Então, minha corrente vai ser 100 dividido por 20 mais 30, vai ser igual a 2 amperes. Para descobrir a tensão aplicada aí no ponto P e Q, a gente conecta aqui o voltímetro em paralelo com a resistência que eu quero descobrir a tensão. No caso aqui seria os 30 ohms, né? Conecto aqui o voltímetro em paralelo. Então, a tensão aplicada nele vai ser a resistência vezes a corrente que passa nele. Então, vai ser 30 vezes 2, que vai ser igual a 60 volts. Beleza? Então, aí finalizamos mais uma aula. Até a próxima. Valeu e falou!